Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família. Eu sou o pastor André e ore pela bondade e graça de Deus. Estou aqui nesta manhã para ministrar em alguns minutos a palavra de Deus ao seu coração através desse devocional. Então não saia, fique conectado comigo até o fim, que eu estarei fazendo uma oração poderosa sobre você. O tema de hoje é proteção divina. Todos nós precisamos ter a proteção de Deus sobre a nossa vida. E é sobre esse conteúdo tão abençoado que eu quero falar com você nesta manhã. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse para você ser edificado, para que você tenha a proteção do próprio Deus sobre você, sobre a sua casa, a sua família, e para que você possa ser um verdadeiro filho de Deus servindo ao reino dos céus, em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo hoje. A palavra de hoje se encontra no livro de Números, capítulo 9, versículo de 15 a 16, que diz o seguinte: No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem que cobriu, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e à noite tinha a aparência de fogo. Irmãos, eu acho que uma das histórias que a Bíblia relata, acontecimentos do passado mais extraordinários, eu não sei você, mas é a história de Moisés, de como Deus ele fazia coisas extraordinárias. Quero lembrar os irmãos também que o mesmo Deus de antes é o de hoje, ele continua fazendo coisas extraordinárias. Mas quando a gente lê o texto aqui de Números 9, 15, a gente vê que com a finalização do tabernáculo, a nuvem que é descrita aqui, que guiava, que protegia o povo pela jornada no deserto, né, durante todo o tempo, foi extinta. Os israelitas, quando isso acontecia, esses movimentos milagrosos, né, eles entendiam que era o próprio Deus que estava guiando, que estava protegendo eles por onde quer que eles passassem. Aquela nuvem, ela não existiu apenas naqueles tempos, ela existe agora, só que ela é o próprio Espírito Santo, e nós precisamos entender isso. O próprio Deus, ele não extinguiu a proteção, né, nossa no Novo Testamento, na Nova Aliança. Deus, ele continua guardando, Deus continua protegendo, Deus continua abençoando, né, a vida de todos os seus filhos, né? E nós temos que entender que a gente tem ainda um privilégio ainda maior do que aquele povo quando estava no deserto. Eles viam uma nuvem. Hoje a Bíblia diz que nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, vive dentro de mim e dentro de você. E essa é a nossa proteção diária. Mas a gente precisa entender que o Senhor está guardando, que o Senhor está protegendo, que o Senhor está nos livrando, que o Senhor fala conosco. Há muitos cristãos que não aprenderam ainda a ouvir a voz de Deus, não aprenderam a se mover no Espírito, não aprenderam a ser guiados pelo Senhor. Você precisa, irmão, ser guiado. Você não pode ser ignorante acerca das coisas. Às vezes as pessoas pensam que servir a Deus é meramente ir para uma igreja, cantar 2, 3 hinos ali, ofertar, dizimar, ajudar, contribuir, sabe? Ouvir uma pregação e ir embora. Não, é muito mais do que isso. Deus, ele deseja realmente ter comunhão comigo e com você. Então, você precisa realmente, irmão, estar atento, né, à voz de Deus, para que você possa andar de acordo com os comandos do Senhor, né? Você precisa entender que o Espírito Santo, ele derrama dons sobre a minha vida, sobre você, e Deus está disposto a nos ajudar, nos tornando capazes e fazer muito mais que eu e você possa imaginar. O texto diz, né, se você prestar atenção aqui em Números 9, 15, que à noite o Senhor também acompanhava a peregrinação do povo. Durante o dia era uma nuvem de fumaça. Por quê? Se você pensar um pouco, o deserto é extremamente quente durante o dia.
Então, para amenizar esse calorão sobre o povo, Deus mandava a nuvem. À noite era como fogo. Para quê? Bandido, salteadores, cobras, escorpiões, animais selváticos, né? Animais selvagens, animais que poderiam ferir o povo de Deus. Então Deus estava protegendo. Em outras palavras, eu quero te dizer que a partir do momento que você recebe Jesus, batiza nas águas, recebe o Espírito Santo e anda em conformidade com a palavra de Deus, sendo um verdadeiro cristão, irmão, não viver uma mentira, que às vezes as pessoas pensam que igreja é clube social. Igreja é para arrumar namoradinha, igreja é para arrumar namorico, é para arrumar irmãzinha, irmãozinho. Não é. É um lugar, é a casa de Deus, em uma casa de oração e de comunhão com os irmãos. Precisamos levar a sério as coisas dele. Quando você vive realmente a verdade do Evangelho, você tem a proteção de Deus para tudo e qualquer situação. Nós precisamos entender isso. O amor de Deus, irmão, a graça é uma coisa tão, mas tão incrível, tão maravilhosa, que é difícil de você e eu entender. A nossa mente é pequena demais, é limitada demais para a gente entender as coisas que Deus faz por mim e por você. Quantos livramentos que Deus dá, sabe? Esses dias mesmo eu tenho um costume de jejuar durante a semana, né? Estou numa campanha, aliás, de jejum e oração para ter mais comunhão com Deus. E o Senhor, Ele me deu uma visão de um carro meu, né, que minha esposa usa, acontecendo um acidente. Mais do que depressa. Mandei uma mensagem para ela e o Senhor falou comigo, do jeito que Deus falou, eu passei para ela, né? O inimigo estava armando uma emboscada para acontecer um acidente com a minha esposa, para trazer um acidente para ela, prejuízo e talvez ceifar a vida dela. Eu orei, eu repreendi e abençoei e falei para ela assim: ore antes de sair. Aí ela foi para o seu serviço, ela voltou do seu serviço e ela falou que ela viu alguns galhos lançados sobre a estrada, como se tivesse acontecido uma coisa ali, um acidente, alguma coisa assim grave. Ela lembrou daquela palavra. E ela disse assim para mim assim: olha, que ela iria sozinha à noite para o serviço, uma outra colega dela convidou para ir no carro. Então, ali eu vejo a mão de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus. E quantas vezes você e eu somos livrados? Agora, irmão, se você não ora, você não jejua, você não tem pastor, você não obedece, não frequenta igreja, você está enrolado, você está em apuros. Por isso que eu falo, né? Porque tem uma galera hoje que pensa que não precisa de igreja. Tem uma galera que pensa que não precisa de pastor. E isso eu faço referência ao quê? A pessoas que estão saudáveis e bem, né, para frequentar uma igreja. Claro que eu entendo que há pessoas muito idosas, existem pessoas que moram muito longe, que há cidades que não existem igreja. Sim, existem lugares que não tem a palavra de Deus, existem lugares que são corrompidos, eu sei de tudo isso. Mas se você pode, tem como, você deve ir. Você deve ir. Você tem que ter comunhão com a igreja. Você precisa ter comunhão com o corpo de Cristo. Você precisa ter um pastor te direcionando, orando por você, te cobrindo de oração, te ajudando. Você precisa ter comunhão com Deus. Porque Deus é o único ser que pode te livrar. Então, assim, eu fiquei muito aliviado e muito agradecido a Deus. Primeiro, por estar em comunhão com Ele. E segundo, por Ele ter coberto a minha casa. Irmãos, eu estava no meu serviço trabalhando, não tinha a mínima possibilidade de eu saber o que iria acontecer com minha esposa. Mas a proteção divina veio sobre a minha casa. A proteção de Deus estava sobre a minha casa. E Deus quer proteger você. Deus quer te guardar. E talvez você é uma pessoa que está fora da proteção de Deus. Talvez você é uma pessoa que anda na igreja, mas está dentro da igreja, mas não deixou a igreja entrar dentro de você. Entendeu? Conhecer Deus, irmão, e andar com Deus são coisas diferentes. Você e eu precisamos andar com Deus e conhecer Deus profundamente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui. Que eles possam ser obedientes.
que a proteção divina venha sobre eles através da obediência em nome de Jesus. Pai, que todas as ciladas do inimigo contra a casa, contra a família, contra a vida deles e os projetos sejam jogadas por terra agora, em nome de Jesus. Desfaz toda a lança, todo o arco, todo o plano maléfico, Senhor, maligno, Senhor, contra a vida deste homem, desta mulher, dessa pessoa que me ouve. Agora, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor possam proteger eles ao entrar, ao sair, na direita e à esquerda, Pai, como declara Salmos: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e nada irá me acontecer. Que eles recebam a proteção divina do Senhor agora, neste momento, através dessa palavra profética, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Continue, irmão, debaixo da obediência. Continue assim como este povo, debaixo da nuvem do Espírito Santo, que ele sempre, em toda situação, irá te proteger, até quando você não enxerga e não vê. Deus está guardando a sua vida. Que você possa também, abençoar a vida de outras pessoas, para que elas recebam uma oração poderosa de proteção como essa, neste momento, encaminhando esse vídeo, esse devocional, para que elas sejam abençoadas. Aguardo vocês aqui amanhã, em nome de Jesus. Amém.